Hoje, quando você quer evangelizar alguém, qual é a sua primeira ação? Hoje vamos falar sobre um personagem muito interessante na Bíblia, lá em Atos 8, a partir do versículo 26, a gente encontra Filipe ali. Ele já estava numa caminhada de evangelismo. Então Filipe, ele é levado a um lugar. Vamos dar sequência ao versículo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul. No caminho desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha lá no deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu e o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou para ele: o Senhor entende o que está lendo? E o eunuco respondeu: como eu poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Vamos fechar aqui. É muito interessante essa passagem, porque é o princípio do evangelismo, começa aí, em nós aproximarmos, ouvirmos, aí a partir daí a gente começa a fazer perguntas. Aí no final você fala de Jesus. É interessante, né? Às vezes a gente já inicialmente falar para a pessoa assim: Jesus te ama. Não, e o nome de Jesus não tem poder, sim, mas o ato de evangelizar vai muito além disso, de só essa palavra, não uma palavra simples, né? Porque o nome de Jesus, ele tem poder. Então, quando leio essa passagem, eu sempre vejo algo interessante. E hoje a gente vai abordar nesse vídeo, ações principais do evangelismo, e é o aproximar. Filipe ali, ele corre até a carruagem, então a gente vê uma aproximação dele naquela pessoa, né? Ele se aproxima, aí a partir daí ele começa a ouvir aquele homem, a ouvir aquela pessoa. Muitas pessoas no início assim de evangelismo, quando está começando ali naquela trajetória, as pessoas às vezes elas erram muito, elas querem atropelar, sabe? O ato de evangelizar. Então a gente precisa tomar um certo cuidado em você não perder a pessoa naquele momento ali, senão a pessoa ela acha você chato. Então, em questão do evangelismo, você precisa ter uma certa habilidade em lidar com as palavras, né? Você não precisa ser um sábio da Bíblia. Você não precisa saber a Bíblia de trás para frente. Mas se você tiver o discernimento, se você tiver a ideia, né? A sabedoria de saber conversar com aquela pessoa, se você souber envolver aquela pessoa, você consegue entrar naquela vida daquela pessoa. Eu sempre, quando eu chego para alguém, eu vou evangelizar, eu sempre pergunto para a pessoa aonde ela mora, qual é o nome dela. Sempre por essas perguntas, são perguntas chaves, né? E abre caminho. Porque a partir do momento que você pergunta o nome, aí você joga na pessoa, cria na pessoa uma identidade, uma importância, o nome dela, né? O nome dela, aquele nome onde ela recebeu, né? Onde ela nasceu, então o nome e Deus deu ela. Então você cria na pessoa uma identidade, onde você chama ela pelo nome.
Aí depois, quando eu pergunto onde a pessoa mora, porque aí você, se a pessoa mora perto de você, aí você começa a entender, ela mora perto de você, perto de algo, referência, aí a pessoa começa a ter uma afinidade com você. Então você começa a criar confiança ela conversa ali. Aí a partir daí, a pessoa vai te dando abertura. E a pessoa, ela te dando abertura, aí já é fácil. E aí, daí você já começa a ter aquele discernimento de começar a perguntar para pessoas coisas mais profundas. Você pergunta para ela se ela já foi na igreja, você começa a perguntar a ela se alguém da família dela é evangélico, ou até mesmo uma pessoa. Porque a partir daí, se a pessoa nunca foi na igreja, se a pessoa é desviada, ela já te fala, ela fala, não, eu sou desviado. Não, eu nunca fui na igreja, mas tem um tio meu, tem uma avó minha, a minha mãe ia. Então, a partir daí, você começa a criar um vínculo, então você começa a entender aonde você vai entrar para conversar com essa pessoa e ganhar ela. Porque às vezes as pessoas elas ficam certo afobamento, né, de ir evangelizar. Nossa. E as pessoas têm medo, né? A verdade é essa, de evangelizar, impor mãos com medo da pessoa cair endemoniada ali, e não é por aí. E você vai pôr a mão na pessoa, a pessoa vai cair endemoniada. Claro, e sim, se a pessoa precisa de ser liberta, naquele momento ali, se você pedir ela e você pode orar para ela, se ela aceitar sim, aí sim, você vai estar preparado para aquilo ali. E o essencial, quando você for evangelizar, nós temos que estarmos preparados, seja em oração, seja em jejum, você não vai estar de qualquer jeito, beleza? Filipe, aí o etíope responde para Filipe assim, ele respondeu, como eu poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar ao seu lado. Lá no versículo 31, a gente já vê uma aproximação de Filipe com aquele homem, né? O homem chega até Filipe, convida ele a subir na carruagem. Um homem de alto escalão, Filipe ali, né? E como naquela época ali, eles viviam de lugares em lugares, ali as roupas deles ali não eram aquelas roupas finas, né? Então Filipe ele ganha a confiança daquele homem e o homem convida ele para subir para a carruagem. Então Filipe sobe para a carruagem e fala assim, como eu poderei entender se não há quem me explique? E isso é o que Jesus é de nós hoje. Porque quando Jesus fala assim para nós assim, ó, ide e pregar o evangelho para todos. Mas o primeiro, quando a gente vai, o ato de ir, primeiro nós temos que aprender a palavra, aprender as escrituras, aprender o porquê que Jesus vai nos salvar. É o básico que nós temos que fazer no ato de evangelizar. É você conhecer a palavra, é você entender o que você está pregando, o que você está levando para aquela pessoa, porque isso é muito sério. Porque às vezes as pessoas elas vão pro evangelismo de qualquer jeito. Aí tá errado. Aí vem novamente a pergunta. Hoje, quando você evangelizar alguém, qual é a sua primeira ação? A nossa primeira ação é o quê? É você separar um tempo de oração, se preparar para aquilo. E não adianta, se você tiver de qualquer jeito, se você for evangelizar, não tiver pronto, revestido, vai vir retaliação sim. Então hoje, o desafio nosso hoje é esse, as pessoas estar preparadas espiritualmente. Porque se você se preparar, fortificar o seu espírito, aí tudo flui. Filipe sobe lá na carruagem, lá no versículo 34, o eunuco fala assim para Filipe, peço e você me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de outra pessoa. Então, é bênção essa passagem. Então, Filipe ali, a gente conhece toda a história de Filipe.
ele era já um discípulo ali de João Batista, conhecedor da palavra, e ele sobe e explica para eunuco. Isso é maravilhoso, porque são os princípios, as ações principais do evangelismo: aproximar, ouvir e fazer perguntas. Aí no final ele fala de Jesus, ele fala e se refere a ele livro de Isaías. Amém? No evangelismo pessoal, você pode estar diante de alguém uma única vez. O momento, portanto, é único. E o erro pode ser fatal na questão de você saber evangelizar. Ou você ganha a pessoa ou você perde. Vai depender de você se você vai estar preparado para aquilo. Amém? Agora, para nós finalizarmos, vamos estar orando. Amém? Senhor Deus, meu eterno Pai, Deus, agradecemos ao Pai por este momento, Senhor. Ó Deus, o Senhor vem abençoar, ó Pai, as vidas, ó Pai, das pessoas que estão vendo esse vídeo agora, neste momento, ó Deus. O Senhor venha conduzir elas, ó Pai, conforme a sua vontade, Senhor. Elas possam ter um entendimento, ó Pai, da sua palavra naquele momento ali de evangelizar, ó Pai, em nome de Jesus. Elas possam ter a total paciência, assim como Filipe teve com ele, o etíope, ó Pai, aonde ele se aproximou, ouviu ele, ó Pai, a partir daquele momento ali, ele entendeu aquele contexto, aquele momento ali, ó Pai. Então sabemos, ó Pai, aonde isso levou ali, ó, e ele foi batizado ali, ó Pai, naquele momento ali. Então, Senhor, o Senhor possa conduzir, ó Pai, os teus filhos, ó Pai, aí, Senhor, eles possam ter coragem, ó Pai, e ousadia, Senhor, de pregar a sua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém.